Alô, meu povo! Olha que bacana, que legal que estamos encontrando aqui hoje na cidade de Assis, visitando aqui os estúdios da TV Com. Meu amigo Luiz Antônio Longini, prazer receber você aqui na TV Com, tá? O meu amigo Araújo, aqui da cidade de Assis, que prazer mais uma vez, viu, Araújo? Encontrar vocês aqui hoje nos estúdios da TV Com. Vamos bater um papo hoje, levar para você um pouco de história do nosso Brasil. Aquilo que realmente vivenciamos há anos atrás, na mão desses dois grandes amigos, companheiros aqui da cidade de Assis, vamos estar apresentando para você esse super projeto que iniciou-se em alguns anos atrás aí, tá? É o projeto Comitiva Paulista Resgatando o Caminho das Tropas. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Araújo. Queria começar com você. Ele que é o grande porta-voz aqui da comitiva, né? Que vem várias pessoas juntos, são vários animais, uma equipe muito grande. Primeiramente, eu queria cumprimentar você, parabenizar através do seu nome toda a comissão organizadora, todas as pessoas envolvidas, que é um grande projeto que vocês vão retornar para a história e trazer para a nova realidade o que foi verdadeiramente aí o trajeto dos tropeiros aqui no Brasil. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, boa noite. É um prazer imenso estar aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho do que tem sido essa aventura, do que tem sido esse projeto que nós estamos fazendo, juntamente com os demais companheiros. É uma oportunidade que a gente tem de, quem sabe, né? Assim como um dia nós fomos motivados por uma matéria, que nós fomos motivados por uma reportagem, outras pessoas também possam se motivar e estar realizando seus sonhos, fazendo aquilo que gosta. E vocês não são apenas vocês dois que fazem parte, né, da comissão. Eu queria que você falasse quem são as pessoas que estão aí à frente desse projeto aí. É um grupo de 5 amigos, né? Então a Comitiva Paulista é composta hoje por 5 amigos. Eu sou o Araújo, o seu Luiz Antônio Longini, tem o seu José Roberto Longini, o Delcio Teodoro e o Gustavo Paloni. O Delcio Teodoro é da cidade de Birigui, ele é pecuarista lá e gosta muito de Moares, tem uma comitiva, né? A gente fala comitiva, a comitiva Poeira do Estradão. Temos o veterinário, que é o Gustavo Paloni, ele é da cidade de Oswaldo Cruz. Ele também é muladeiro, gosta de viajar, doma mula, é negociante e é o veterinário. E o seu Zé e o seu Luiz, nós fazemos parte da Associação dos Tropeiros de Assis. Essa associação aqui que tem na cidade, a gente tem muito orgulho de falar dela, porque já são 23 anos que ela vem fazendo um trabalho de resgatar as tradições e manter a tradição. E nos unimos, esses 5 amigos, mesmo de cidades diferentes, para em um projeto só formar a Comitiva Paulista. E é um baita de um projeto, né? É um baita de um projeto que foi muito bem estudado, foi muito bem elaborado para vocês poderem resgatar novamente essa história, trazer novamente para a atualidade. Por que vocês começaram esse projeto aí? Olha, você veja bem, em 2006 o Globo Repórter ele colocou aí para os muladeiros, para todos os cavaleiros do Brasil, que existia um caminho das tropas, que existia um trajeto que saía lá de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e vinha até Sorocaba, onde tinha uma feira e era comercializado esses muares. Então, naquele momento, despertou em nossos corações, por que não um dia fazer também, né? Assim como muitas pessoas são devotas de Nossa Senhora Aparecida e tem aquele sonho em ir a pé, ir de bicicleta, de moto, de carro e a cavalo para Aparecida, nós, na qualidade de tropeiros que gostamos da tradição, que gostamos de estar com os nossos animais, fazer novas amizades, bater estribo, né? Por que não fazer o caminho das tropas? E realmente são 1.700 quilômetros, um projeto que a gente idealizou em 2018, amadurecemos ele e agora em 2022 a gente conseguiu colocar o pé na estrada. Olha que legal. E por que começou lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul? Qual que é essa história? O porquê desse motivo que teve início lá? Veja bem, a primeira tropa que se tem conhecimento que subiu para Sorocaba foi em 1735. E o que aconteceu naquela época, em 1735? Estava descobrindo as Minas Gerais, o ouro nas Minas Gerais. Sim. E precisava de um meio de transporte para transportar essa riqueza. Lá de Ouro Preto até Paraty, que era o porto que depois ia para a Europa. E naquela época, né, a coroa, né, era a época ainda da monarquia, eles sabiam que no sul, na Argentina, foi usado mulas para transportar a prata das minas de Potosí. Só que as minas de Potosí acabou a prata em meados aí de 1680 e 1700. E essa tropa de mulos, criatórios de mula estavam lá na Argentina, Sim. tinha essa mula. Então o que a coroa falou? Olha, vai para lá captar essas mulas e trazer para as feiras de Sorocaba para vender para o Brasil, principalmente
para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para São Paulo. Em Minas Gerais transportava o ouro, em São Paulo transportava o café, né, as riquezas. No Rio de Janeiro o café também, na Bahia transportava o açúcar. Ou seja, precisava desses animais para que eles fossem a força motriz, né, que era o transporte, que era toda a logística dos bens produzidos naquela época. Em Cruz Alta, quando as mulas vinham da Argentina, elas paravam obrigatoriamente em Cruz Alta. Em Cruz Alta tem sim uma Cruz Alta que foi colocada lá pelos jesuítas das missões, dos 7 povos das missões. Certo. E nessa cruz ali é um marco que de um lado era da Espanha e do outro era de Portugal. E 10 quilômetros dessa cruz, à direita Espanha e 10 quilômetros à esquerda Portugal. Nessa região desses 20 quilômetros, chamava-se os Campos Neutrais, ou seja, mesmo tendo a divisa, mas 10 quilômetros à direita ou à esquerda, não era nem de Portugal e nem da Espanha. Então os tropeiros conduziam essas tropas ali, invernavam elas ali. Quando elas ficavam já fortes, que conseguiriam fazer a viagem dos 1.700, os tropeiros paulistas desciam até Cruz Alta, reuniam essa tropa e subiam a Sorocaba. Olha que interessante, hein? Quanta história, quantas emoções já não se passou nesse momento, né? E hoje vocês podendo reviver, né, seu Luiz, novamente, a flor da pele, deve ser uma baita de uma emoção. Eu queria que vocês passassem, Luiz, para os telespectadores aqui da TV Com, qual é a emoção, qual é o sentimento de vocês poderem reviver novamente essa história na pele de vocês. Então, a gente que é acostumado com essa lida do campo, a gente sempre viveu perto de tropa, de mula, de cavalo. Tem um amor por isso, né? Tem um gosta, respeito então, também. Mas eu falo assim, cada viagem, cada projeto que você faz, quem faz ao vivo ali é uma emoção muito grande, entendeu? Sim. Então é muito gratificante pra gente tá fazendo essa história. E você sabe que tudo começou no lombo das mulas, dos cavalos. Você pode ver nos filmes que a gente vê, os exércitos usavam tropa. E assim começou o mundo em cima de tropa, então sempre foi usado, né? E hoje com a tecnologia, às vezes fica um pouco esquecido, né? E esses caminhos aí, ó, você vê, em 2006 o Globo Rural fez, depois disso não foi feito mais, né? Essa travessia no Rio Pelotas ali, que é um negócio que a gente vai falar aí também, né? Sim, então, é o que eu falo, cada projeto, cada cavalgada, cada viagem que a gente faz é uma emoção diferente. Só quem faz ao vivo ali que sente aquela energia. É uma adrenalina, é um espírito vivo, é aquela vontade de reviver e é a história que vocês estão remarcando novamente para a sociedade brasileira. Não é apenas para os estados aí onde vocês estão transcorrendo esse caminho, mas sim para o povo brasileiro, porque é uma história do nosso povo, é isso, né? A raiz de um país nunca pode ser esquecida, né? Jamais. A história, né? Jamais, é história. Tudo começou aí, né? Você vê, 1735 começou a primeira viagem. Eles trouxeram 3.000 mulas de Cruz Alta a Sorocaba. Levou 1 ano para fazer essa viagem, entendeu? Que foram abrindo picada, e aí da onde começou a surgir os vilarejos, porque eles à noite tinham que pernoitar num lugar, então começou uma venda, um lugar para começou a formar um povoado, né? Começou a formar os povoados e hoje todas as cidades aí veio por causa das tropas, entendeu? Que na verdade começou lá de baixo e veio subindo aqui para o estado do Paraná, depois veio para São Paulo, foi indo para o Rio de Janeiro. Então você pode observar muito bem, como a gente tinha conversado, né? As cidades aqui na nossa região, por exemplo, é uma perto da outra justamente por essa história ter iniciado lá, né? Exatamente. O animal hoje, para ele andar, e principalmente você conduzindo uma quantidade dessa de animal, você não consegue fazer aí 50, 60 km por dia. É muito difícil para o próprio animal, né? Vai fazer 20, 25, 30, no máximo 35. Então, se você observar as cidades de Ourinhos, ou de Ourinhos para cá, Ourinhos, Salto Grande, 15, 18 quilômetros. Salto Grande, Birarema, 22 quilômetros. De Birarema, Palmital, 25, 28. De Palmital para Assis, 30 quilômetros pelo meio. Ou seja, isso daqui foi rota de tropeiro também no passado. E lá no Rio Grande do Sul, essa rota ainda existe. Ela está lá. Você sai da cidade de Cruz Alta, você vai a Santa Bárbara. De Santa Bárbara você pega para Carazinho. De Carazinho, Lagoa Vermelha. Passo Fundo. E assim por diante. Passo Fundo, Vacarias.
Ou seja, também foi formadas por casco de mula, também foi formada por tropa, e os tropeiros que viviam isso. Hoje nós estamos fazendo esse resgate. E não é só um resgate do caminho, assim como o Luiz comentou, é um resgate da própria história. Porque por onde a gente passa, por que a cidade chama Lagoa Vermelha? Porque quando os tropeiros pousavam por ali, tinha a lagoa, tinha uma espécie de uma alga na lagoa, e a lagoa era vermelha. Por que chama Passo Fundo? Porque lá tem um rio chamado Passo Fundo, que ele é um rio, embora estreito, só que ele é muito fundo. Então a tropa tinha que entrar naquele rio e sair do outro lado. Então o tropeiro falava para o outro, e por onde você passou? Não, eu já acabei de passar o Passo Fundo, ou vou posar depois do E foi Passo se tornando nome e pegou e virou cidade. Hoje nós estamos vivendo isso daí na pele. Em todas as cidades que a gente chega, eu sou bastante curioso, gosto de história, eu pergunto por que essa cidade chama Papanduva? Aí o guia já falou para nós, olha, aqui hoje tem um capim nativo que é só nessa região que chama Papanduva. É um caminho rico em proteína, ele só dá no verão. Os tropeiros paulistas subiam com a tropa, saíam lá do Rio Grande do Sul no inverno e um mês depois, 2 meses, eles estavam chegando aqui no verão, o capim estava viçoso, a tropa ficava aqui uma semana, 15 dias, já dava uma engordada e seguia para frente. Ou seja, a história está ali, nós estamos vivendo essa história dia a dia. Olha que legal. E a recepção do povo com toda a comitiva deve ser algo extraordinário, porque quando a gente se fala assim, pessoas passando, levantando histórias, levando a emoção, retornando novamente às origens, gera uma comoção de forma em geral na população de bem. E como é que é a recepção das pessoas quando vocês passam na cidade? Como é que é? Me explica pra gente aí, pra gente poder entender como é que funciona isso aí. Então, está sendo muito bacana essa recepção deles, sabe? O povo, justamente por causa disso, eles preservam muita história, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali onde a gente já estamos passando, né? A gente está parado em Santa Catarina, acho que mais de uns 80 quilômetros nós chegamos no Paraná. Então, os povos dão muita importância na história, porque é o que a gente acabou de falar, por causa da cidade que foi fundada. Então, eles valorizam muito isso daí. E a gente está fazendo um trabalho muito bacana, a gente passa nas escolas, conversa com os alunos, explica o nosso projeto, a diferença de uma mula, de um cavalo, que a cidade surgiu ali por causa das tropas. Então, tem muitos historiadores que procuram a gente para saber, né, eles já têm as histórias deles, né? E eles estão dando os parabéns para a gente, porque a gente está revivendo tudo isso daí, que é cultura, né? Cultura, exatamente. Uma coisa que eu gostaria de frisar, a gente, por várias vezes, em várias cidades, a gente tem encontrado pessoas que falam assim, olha, meu bisavô era um paulista. Meu avô era um paulista. Olha, a minha família descende de um paulista. Por quê? O paulista descia para buscar a tropa, nesse caminho ele conhecia uma pessoa e alguns ficavam. Exatamente. Então, além dos tropeiros paulistas ter essa ligação com as cidades, né, por onde passavam, tem uma ligação com o povo. Então a gente tem sentido essa recepção lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, quando as pessoas nos acolhem como se fosse um membro da família deles. É de abrir a porta da casa mesmo, senta aqui e o que eles têm de melhor que eles servem lá é o churrasco típico fogo de chão, nos galpões crioulo de chão batido. É uma maravilha, tem sido uma experiência fantástica conhecer esse povo do Rio Grande do Sul, esse povo de Santa Catarina. E são bem recebidos, na verdade, né? Isso aí é importante porque, além de resgatar, como o Luiz falou, além de resgatar a história do nosso país, a história da caminhada desse pessoal que realmente desbravou a logística dentro do país, podemos até falar dessa forma, porque foi um estudo muito grande que foi feito naquela época, né? Não existia maquinários, não existia tratores, muito menos caminhões, se imaginava nessa época. E conseguiram fazer um trajeto longo, grande, para fazer justamente o quê? Levar o desenvolvimento, né? Que hoje nós temos aí com total segurança, com total qualidade, com muita eficiência e conhecendo realmente de perto, né? Quando você fala levar o desenvolvimento, na verdade os historiadores eles têm dito isso, porque os tropeiros, quando eles desciam para Cruz Alta, eles eram aguardados, porque juntamente com os tropeiros ia notícia, né? O tropeiro, muitas vezes, ele foi o correio, porque ele ia levando a notícia de pouso em pouso, o que está acontecendo, as novidades que aconteciam em São Paulo, na capital,
chegavam até lá muito pelas vias dos tropeiros. Sim. Então, muitas vezes existiam os tropeiros de mulas arriadas, que falam, que eram mulas cargueiras. Então, o tropeiro viajava com 10, 15 mulas com cargueiro. Essa mula descia levando ferramenta, levando utensílios, né, cosméticos, medicamentos, né? Então, os tropeiros verdadeiramente, eles foram responsáveis por esse progresso também. Olha, com toda certeza, a gente reforça muito isso, porque o nosso Brasil é extremamente grande. Extremamente grande. Como é que naquela época poderia transportar todo o material produzido dentro do nosso país? Era através de como? Através dos tropeiros, das mulas. Eu queria que vocês falassem, Luiz, o senhor que entende muito bem aí, junto com o senhor Araújo, qual que é a diferença do cavalo para a mula? Por que não usava o cavalo nessa caminhada? Era só as mulas? As mulas são mais resistentes, né? E hoje, só para você ter uma ideia, quando surgiu os primeiros caminhões, o caminhão carregava 3.000 quilos. Sim. Então, uma comitiva de mula para suprir o caminhão seriam 30 mulas, 100 quilos cada mula, certo? Então, quando surgiu as primeiras estradas e os caminhões ali pequenos, né? A comitiva, o que carregava? A mula carregava o alimento da roça, das fazendas, né? Até onde tinha os caminhões, certo? Então, descarregava ali e levava de volta para as fazendas o que eles precisavam, que era enxada, foice, ferramenta, querosene, essas coisas, né? Então, só para você ter uma ideia ali de quanto que uma mula carrega, né? É mais ou menos isso aí, 100 quilos por animal. Olha, para você imaginar quantas mulas tinham nessa rota. É coisa gigantesca, né? Só pela proporção, né? E complementando o que o Luiz está falando, a mula, ela provém do cruzamento de duas espécies diferentes, né? Do asinino e do equino. Então, o cruzamento do asinino com o equino, surge um muar. A cruza que mais dá certo é você colocar o asinino macho, né, o jumento, na égua. Então ele vai ficar com o porte elevado do cavalo, a mula, né, ela tem a estrutura do cavalo, que é aquele porte elevado, só que ela tem a força e a rusticidade do asinino. Então hoje, para empreitadas, se você vai falar aí em relação à velocidade, você vai falar aí em relação à força, velocidade pode ter o cavalo, mas a força é o muar que tem. Então, para todas as tarefas de transporte de carga e de longas viagens, sempre foi usado os muares. E, inclusive, eu acho que talvez vocês possam saber, mas Dom Pedro I, quando ele proclamou a independência, ele não estava num cavalo, num alazão, ele não estava num cavalo, ele estava numa mula. Por quê? Porque ele subiu de Santos para São Paulo. E para subir a serra, só subia de mula. Porque é a mula que aguenta esse serviço pesado. Justamente, né? Você pega uma serra igual temos aqui no litoral paulista, é uma coisa muito absurda, né? E como um cavalo, uma mula que anda em média 30 quilômetros, naquela época, né? Porque carregado, um pouco mais de dificuldade. Agora, você imagina, naquela época, lá desbravando ainda o nosso Brasilzão. Você pegar uma rota que ainda não está definida, não existe uma definição, um marco reto daquela estrada. Não é fácil. Não é fácil, não. Eles usavam as mulas também para preparar a terra, né? Para arar, para fazer serviço de solo, né? Então não era só para transportar a carga, né? Então usava também nas lavouras de milho, feijão, café, tudo era usado para preparar, revirar a terra, para plantar, entendeu? Então era várias funções, né, que esses animais faziam. É o serviço de um trator hoje, né? Hoje, né? Isso que a gente ia falar assim, olha, você que está aí nos assistindo aí, olha só quanta história, quanta coisa boa, quanta novidade que estamos trazendo para vocês aqui, que às vezes, né, passa por despercebido. Às vezes você está andando num bom carro, você tem um caminhão hoje de alta tecnologia, um maquinário muito bem desenvolvido, trabalhando nas suas terras, né, trazendo sustento para as nossas famílias. E isso tudo aconteceu há muitos anos lá atrás. Se não fosse através dessa comitiva, dessas pessoas com força, com determinação, com vontade, hoje nós não seríamos o Brasil que é, com essa força na agricultura e através dessa grande logística que nós temos aqui na Araújo. É isso mesmo. Ainda hoje os muares são muito utilizados, né? Você vê as grandes fazendas do Mato Grosso, é tudo muar. Você vai usar aí nos confinamentos para manejo do gado, é o muar. O muar ele tem tido uma visibilidade muito grande, porque está surgindo aí
um pessoal, né, vamos falar aí, está surgindo uma nova maneira de se fazer esses esportes que a gente fala, os esportes eco, né, que você vai fazer. Com toda certeza. E assim, é uma emoção muito grande. Eu queria que vocês falassem também como é que é essa equipe de vocês aí. Eu sei que são vários animais acompanhando, mas vocês têm uma equipe muito grande por trás ainda aí, trazendo isso tudo junto com essa grande caminhada. Como é que é a equipe de vocês? Na verdade, nós estamos em 5 integrantes que estão fazendo a viagem, né? Então a importância de ter um médico veterinário para nos assessorar, a importância de ter um ferrador que a qualquer momento perdeu uma ferradura, que é coisa que acontece, mas já aconteceu, tem até gravação que a gente publicou lá no Instagram, o caminhão está em trânsito, para aqui por favor, Márcio, prega uma ferradura para nós, é na hora. Então os animais, hoje a gente fala que a prioridade nossa lá em relação a essa viagem, né, talvez não seja nem os companheiros, mas sim os animais. Os animais. Porque sem eles a gente não consegue chegar. E na verdade eles foram os grandes historiadores, na verdade, até antes do que os próprios tropeiros, né? Porque eles que realmente tiveram essa força para estar junto com os tropeiros. Então foi na verdade um casamento muito bem feito, né? Que hoje vocês estão revivendo essa história aqui, passando para todos vocês. Olha quanto é importante a gente poder sentar, relembrar, estudar um pouco da história do nosso povo brasileiro, que é dessa forma que nós teremos realmente a chance de ser cada dia melhor. Porque nós sabemos que teve pessoas ali atrás da gente que proporcionou a melhor qualidade com eficiência para que hoje possamos ser o que somos hoje, que é de melhor, né, seu Luiz? Com certeza. Araújo, eu queria que você fizesse suas conclusões falando um pouco da sua experiência, dessa emoção que você viveu à flor da pele, passando por estas cidades, iniciando esse projeto. Queria que você falasse como pessoa, como homem que está à frente dessa situação também. Olha só, as emoções são grandes. Desde o dia que nós planejamos, que a gente sonhou isso em 2018, que a gente foi funilando, foi conversando, começa um misto de ansiedade, né? Como vai ser, como não vai ser. A chegada nossa em Cruz Alta lá, são 1.350 quilômetros, a gente teve que fazer uma parada em União da Vitória. Em União da Vitória a gente chegou ali, não conhecia nenhuma pessoa, de repente o pessoal de União da Vitória lá nos recebeu lá, o Narciso, um abraço para ele. E ele acolheu o nosso projeto, já nos recepcionou, deu uma casa para nós, um fogão para a gente passar a noite, um pasto para a nossa tropa. Chegamos em Cruz Alta ali, depois de, né, tocamos mais aí na parte da tarde, chegamos lá, fomos recebidos pelo Alisson, pelo o pessoal da Secretaria da Cultura de Cruz Alta. Então, a emoção, ela tem sido todos os dias. O pessoal teve um carinho, um cuidado muito grande conosco, nos apresentou a chama crioula, nós fomos buscar a chama crioula, depois nós botamos o pé na estrada todos os dias. Uma pessoa de cada cidade nos acompanhou, nos guiou, nos falou sobre as histórias, sobre os acontecimentos do local. Nós atravessamos ali o Passo de Santa Vitória, no Rio Pelotas, que foi um dos momentos mais emocionantes para nós, porque é muito perigoso, uma travessia que é feita aí, né, praticamente... por tropeiros foi feita a última vez com o Globo Rural, depois algumas outras pessoas atravessaram, mas com tropa de mulas, revivendo o caminho das tropas, é nós que estamos passando agora. Na Coxilha Rica, nós encontramos ali o caminho das tropas preservado ainda, com aqueles corredores feitos com pedras de taipa, corredores ali que o guia falou para nós, tem cerca de 180 anos. Então, dia a dia tem sido muito emocionante. A cidade de Lages, a cidade de Curitibanos, a cidade de Panduva, Santa Cecília, por onde nós passamos, todos os dias, ao encontrar um novo gaúcho, ao encontrar um novo catarinense, é uma emoção muito grande. E uma coisa que vai ficar muito marcante, que tem sido muito difícil para nós, é todos os dias a gente se despedir daquele que nos acolheu, daquele que nos guiou. Porque da maneira que eles nos receberam, a gente começa, como se eles fizessem parte da nossa família e nós, ao mesmo tempo, fazendo parte da família deles. E a gente tem sempre colocado que são brasileiros, no sentido de patriotismo, no sentido de companheirismo, no sentido de não deixar um amigo para trás. E mesmo a gente não sendo amigo, não conhecendo eles tendo recebido como verdadeiros brasileiros e irmãos. Isso é muito importante você falar para a gente aqui, Araújo, porque o brasileiro são pessoas extremamente receptivas, né? E o pessoal aqui do Sul, vendo vocês com esse projeto, certamente eu imaginei que a recepção de vocês seria em alto nível, né? Como está sendo, né? Como você já está relatando aqui para a gente. Isso aí é de grande satisfação
e de grande relevância para a gente poder levar aí para os nossos telespectadores, para você ter certeza daquilo que realmente, quando é feito com amor, com carinho, com dedicação, com responsabilidade e, acima de tudo, o respeito com o animal também, né? O respeito com o animal também, porque foi através deles que começou a surgir essa história aqui. Que bacana isso, a gente poder ter um pouco, e principalmente a gente poder participar agora junto com vocês aqui dessa história, ficar registrado aqui com a TV Com nessa história que vocês estão aqui formando e trazendo para a tonalidade de novo. Talvez o Luiz vá colocar também, mas você veja bem, não é uma cavalgada, não é um passeio de mula. Na verdade é um resgate das tradições, resgate da história desse caminho das tropas, e é um resgate que vai ficar para as próximas gerações. E eu estou dizendo, assim como um dia, há 16 anos atrás, alguém nos apresentou esse caminho e surgiu essa vontade em nossos corações, eu espero que mais amigos também nos procurem para que possam fazer esse caminho também e viver essa experiência. A gente tem conversado lá e o pessoal tem se colocado em prontidão. Falar, Araújo, pode passar o nosso contato, o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. O importante é que esse projeto que eles estão levando aí para frente também em todo o Brasil é a receptividade nas escolas. Olha que interessante isso. Não é apenas reviver esse momento, registrar com a imprensa e tirar fotografias e postar em redes sociais. Estão levando no corpo a corpo para as crianças nossas aí reviverem de verdade o que é a história do nosso verdadeiro Brasil. Luiz, uma coisa que nos chamou muita atenção, Rio Grande do Sul, que foi o berço da captação das mulas, onde milhares, não sei, talvez milhões de mulas vieram aqui para São Paulo, hoje praticamente não tem mais mula. Então, quando a gente chega em uma escola e mostra as mulas, as crianças, tem crianças que nunca viu uma mula, a não ser pela TV. Então, a gente chega lá, começa a conversar com eles, vocês já viram mula? Ah, eu não, aí eu vi na televisão. Olha, vocês sabem como que é a mula, qual que é a diferença da mula e do cavalo? Ah, não sei. Vocês sabem que aqui foi o caminho das tropas? Vocês sabem que a sua cidade foi formada através do pouso de um tropeiro? Pouso dos tropeiros, né? Então, tudo isso a gente tem passado para eles. E tem sido muito gratificante você ver o olhinho deles brilhando, né? E eles saberem que aquilo ali, a cidade dele foi importante, foi formada por tropeiros. E eles também levam para casa. Olha, passou um grupo de paulista aqui, montado nos trem orelhudo, revivendo esse caminho das tropas, e vai chegar lá em Sorocaba, aí depois de vários dias na estrada. Olha, uma curiosidade muito grande, quanto tempo demora, na verdade, né, um trajeto desse? Em média? Nós vamos gastar mais ou menos uns 70 dias. 70 dias. Nós já andamos 30 dias, já retornamos para Assis para a gente votar e ver a família, ver alguns negócios. E já agora, dia 13, a gente vai descer de novo para Santa Catarina para terminar a viagem. A gente volta dia 30, né, para votar, né, Luz? E a previsão é de chegar dia 20 lá em Sorocaba. Entendeu? Então é o que a gente está estimando. A gente anda em média de 30, 35 quilômetros por dia, né? E essa é a previsão. Outra coisa importante é que a gente está passando também nos museus, entendeu? Fazendo visita em museus. É a história, né? Então você chega numa cidade, tem um museu, tem um negócio, a gente vai lá visitar. Resgata a história, a essência daquela localidade, né? Então, às vezes demora um pouquinho mais, mas estamos estimando aí entre 70 dias esse projeto nosso aí. Muito bem, seu Luiz, queria que você fizesse para a gente uma conclusão, um breve relato com a experiência de vida que o senhor tem, vivendo novamente essa emoção nesse trajeto aqui em nosso território nacional. Queria que o senhor passasse para os nossos telespectadores qual que é essa emoção, qual que é essa vontade e essa história que o senhor vai deixar marcando aí para a nossa população e para a sua família, seus netos e filhos. Então, para a gente é muito gratificante isso aí. A gente já está acostumado a fazer outras viagens, romaria, participar em outros estados aí, né? Mas não tão grande igual esse projeto, que é 70 dias, 1.700 quilômetros. Então, é o que eu falo, cada viagem, cada projeto é uma emoção diferente. Sim. Mas esse, com certeza, está superando tudo que a gente já fez, né? Eu tenho 64 anos, já participei em vários trajetos, várias romarias. Então, a gente olha para nós, está sendo... Tem hora que é de arrepiar. Bate a emoção muita emoção, a boa lembrança. Coisas diferentes, pessoal diferente. É assim, é muito, muito gratificante para a gente isso aí.
E a gente está deixando, né? A nossa família está acompanhando, os amigos. Então isso aí vai ficar já é uma história também, né? Então para a gente é um prazer muito grande estar fazendo isso. Beleza, meu amigo Araújo. Bem, falando aí, né, de recepção, falando de carinho do povo gaúcho, quero dizer para vocês, olha, a Comitiva Paulista ganhou um potro da raça crioulo. É um potro puro sangue, registrado. Nós ganhamos do Aras 2T, lá da cidade de Santa Bárbara do Sul. E a pessoa que nos doou, o Ronaldo, né, que doou esse potro para nós, ele falou, olha, eu não quero que vocês vendam esse potro, eu não quero que vocês doem esse potro, eu quero que vocês façam uma rifa desse potro, nem que ajude com vocês no combustível, alguma coisa. E nós estamos rifando esse potro. O valor da rifa é R$50, números de 0 a 300. Então, você que quer ajudar, quer fazer parte desse projeto, é só fazer um Pix lá na conta conjunto da Comitiva Paulista. O telefone do Pix é o 18 99603 9480. 18 99603 9480. Um potro crioulo de 1 ano e 2 meses e vai ser sorteado quando a gente chegar lá em Sorocaba. Olha que bacana, sucesso mais uma vez nessa empreitada de vocês. Leve o nosso abraço a toda a comitiva, que pra gente está sendo um grande orgulho, para nós um prazer enorme poder fazer parte e marcar nessa história com vocês. Vocês acabaram de assistir aqui junto com a gente na TV Com, a Comitiva Paulista resgatando o caminho dos tropeiros. Essa história com certeza vale a pena você acompanhar e leve para frente. Não deixe a história do nosso país, do nosso povo ficar para trás. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Um abraço.